Caríssimos irmãos e irmãs. Hoje nos reunimos para refletir brevemente sobre o Sermão da Montanha, apresentado em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Esse trecho, tão presente em nossas celebrações litúrgicas, muitas vezes passa despercebido por nós. Por isso, quero convidá-los a mergulhar um pouco mais profundo nessa narrativa, deixando que suas palavras iluminem nosso caminho e transformem o nosso coração. O início do Sermão da Montanha é um dos ensinamentos mais profundos de Jesus no Santo Evangelho. Santo Agostinho o descreveu como a carta magna da vida cristã, revelando a verdade ética que nos guia para a felicidade verdadeira, o saber sobre o que nos torna felizes e o saber como viver o bem. Hoje vamos explorar ponto a ponto estes versos, começando pela introdução narrativa no capítulo 5, versículos 1 e 2, e seguindo com as bem-aventuranças, no capítulo 5, versículos de 3 a 12. Baseados em uma análise teológica bíblica, veremos o contexto, a estrutura e o significado de cada parte. Tudo começa em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 2, com a introdução narrativa que nos transporta para o cenário. Jesus, vendo as multidões, age movido por compaixão, como veremos também em outros momentos do Evangelho, como Mateus capítulos 9, versículo 36 e capítulos 14, versículo 15. Ele sobe uma montanha e indica uma montanha específica, embora não mencionada antes no texto. Essa escolha não é casual. A montanha carrega um forte valor simbólico no Antigo Testamento. Ela nos remete ao Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei de Deus, e Êxodo 19 e Deuteronômio 9, versículo 9, assim como Moisés subiu para escutar os mandamentos divinos, Jesus sobe aqui, mas com uma diferença essencial. Moisés é o mediador que recebe a lei. Jesus, no entanto, a pronuncia com autoridade suprema. Segundo o Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como o superior a Moisés, o novo legislador, que cumpre e aprofunda a revelação antiga. Em seguida, Jesus se senta, uma posição clássica de ensino e magistério na tradição judaica, como quando os escribas e fariseus se assentam na cátedra de Moisés, em Mateus capítulo 23, versículo 2, ou em Mateus 13, versículos de 1 a 2. Durante outras parábolas, se sinaliza autoridade docente, um ato de mestre que não pede permissão, mas declara. Os discípulos se aproximam dele como se estivesse se aproximando de uma realidade sagrada, semelhante a uma aproximação ao altar ou templo, e essa é a primeira menção aos discípulos desde seu chamado em Mateus capítulo 4, versículos 18 e 22, destacando que eles são destinatários primários, mas não exclusivos. Então, abrindo a sua boca, uma expressão solene em grego que enfatiza a importância do que virá, Jesus começa a ensinar. O verbo utilizado significa ensinar com autoridade. Aparece aqui em Mateus capítulo 5, versículo 2, e será remetido posteriormente no 7, 29, enquanto em 7 e 28, o conjunto é chamado de didaqué. O ensinamento inaugural de Jesus, as multidões também estão presentes como indicado em Mateus 5, 1, confirmados em Mateus capítulo 7, versículos 28. Ao final do sermão, isso revela que o ensino não é para um grupo fechado. Desde o início, ele se dirige a todos, um chamado universal à nova vida do reino de Deus. Agora entramos no coração desta passagem, as bem-aventuranças. Em Mateus capítulo 5, versículo 3 a 12. Elas funcionam como uma introdução ou um prólogo poético, uma síntese que apresenta e anuncia
os grandes temas de todo o Sermão da Montanha. Esse conjunto pertence a um gênero literário antigo chamado macarismo, muito comum tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Vemos no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou no Salmo 119, e também em passagem como Mateus capítulo 11, versículo 6, ou em Lucas capítulo 1, versículo 45. No Antigo Testamento, esses macarismos aparecem geralmente de forma bem curta, em séries de 1 ou 2. Mas em Mateus encontramos algo único e inovador, uma sequência longa de 8 bem-aventuranças, que formam um prelúdio forte e impactante. Cada bem-aventurança segue uma estrutura preciosa e paralela, típica da poesia bíblica. Primeiro começa com felizes, expressão que indica uma plenitude de vida e alegria já presente, não apenas uma promessa futura, porque no grego, quando o verbo não aparece, o tempo natural é o presente. Depois aparecem os destinatários, introduzidos pelo artigo, os, indicando um grupo bem definido. Em seguida, vem o porquê, que aparece a razão da felicidade. E, finalmente, a promessa, às vezes em forma de deles é, no presente, e outras vezes em forma de eles, como o verbo no futuro ou no presente, dependendo da bem-aventurança. Agora vamos aprofundar de forma simples o significado das bem-aventuranças, examinando uma a uma. A primeira bem-aventurança nos diz: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui, Jesus não fala apenas dos pobres materialmente, pobres em espírito. São os humildes de coração, aqueles que reconhecem que dependem totalmente de Deus. É quem não está cheio de si, mas aberto à graça divina. E repare, a promessa está no presente, o reino dos céus é deles. Ou seja, com Jesus, o reino já começou. É o convite à verdadeira pobreza espiritual, aquela dos humildes do Antigo Testamento, como vemos em Isaías capítulo 61, versículo 1. A segunda bem-aventurança nos diz: felizes os que choram, porque serão consolados. Agora o verbo está no futuro. Serão consolados. Isso aponta para a esperança escatológica. Deus mesmo será o consolo. Quem são os que choram? São aqueles que se entristecem pelo próprio pecado, pelo mal no mundo ou pela dor do outro. Eles não se fecham no desespero, mas esperam em Deus, o verdadeiro Consolador, anunciado em Isaías, capítulo 40, versículo 1, e realizado no Espírito Santo. A terceira bem-aventurança nos diz: felizes os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos são os pacientes, os que evitam a violência e confiam na ação de Deus. Essa bem-aventurança ecoa diretamente o Salmo 37, onde nos diz: os mansos herdarão a terra e desfrutarão de grande paz. A terra aqui não é uma posse material, ela simboliza a nova criação, a herança do reino, a plenitude da vida eterna. Já na quarta bem-aventurança, nós vemos: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A palavra justiça significa a vontade de Deus plenamente realizada. E quem deseja a santidade e a equidade com intensidade de uma fome real. E Deus sacia essa fome, como anuncia Isaías capítulo 55, de 1 a 2. Ele é quem alimenta e dá plenitude. Já na quinta bem-aventurança,
nós temos os felizes e os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos não apenas sentem compaixão, mas a colocam em prática, perdoam, ajudam, levantam quem está caído. E a promessa é clara: no julgamento experimentarão a misericórdia divina, como diz Tiago no capítulo 2, versículo 13. O julgamento será sem misericórdia para quem não pratica a misericórdia. Na sexta bem-aventurança, nos diz: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Pureza de coração é integridade, é não ter duplicidade, é viver sem máscaras, é ter o coração voltado totalmente para Deus, como no Salmo 24, versículo 4. A recompensa é a mais elevada de todas: ver a Deus. A visão beatífica, o encontro definitivo com Ele na eternidade. A sétima bem-aventurança nos diz: felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores não são apenas pessoas que evitam brigas. Eles promovem a shalom bíblica, a paz integral, a reconciliação, restauração. Ao agirem assim, refletem o próprio Deus, que é a fonte de paz. Por isso, são chamados filhos de Deus, participando da filiação divina em Cristo. A oitava bem-aventurança, por sua vez, nos diz: felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Assim como na primeira bem-aventurança, a promessa aparece no presente, é o fechamento desse ciclo. Quem sofre por fidelidade à vontade de Deus já participa do reino, mesmo em meio à perseguição. O sofrimento, quando unido a Cristo, não derrota, ele glorifica. Nesse sentido, as bem-aventuranças são o caminho seguro para a verdadeira felicidade cristã. No capítulo 5, versículos 11 e 12, o texto passa para a segunda pessoa, tornando-o pessoal e direto. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentirem em tudo que disserem contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Isso personaliza a oitava bem-aventurança, ligando a vida dos discípulos e a paixão de Jesus, que foi insultado, caluniado como um profeta rejeitado em sua pátria. Mateus, capítulo 13, versículo 57. Um exemplo claro é João Batista, preso no capítulo 4 de São Mateus, versículo 12, por denunciar o adultério de Herodes. Isto já no capítulo 14, versículo 4. E descrito como vindo em caminho de justiça, já no capítulo 21, versículo 32. Os verbos de alegria, alegrai-vos e exultai, estão no imperativo presente e contínuo, convidando a uma resposta imediata, duradoura, de gozo na perseguição, com o particípio perfeito indicando um perfeito e um efeito que perdura. O galardão nos céus remete à recompensa eterna, comparando os discípulos aos seus profetas, perseguidos como Jeremias ou Elias. Em resumo, Mateus capítulo 5, de 1 a 12, nos apresenta Jesus como um mestre divino, que dá na montanha a proclamação das bem-aventuranças como o caminho para a verdadeira felicidade. Elas não são ideais utópicos, mas realidades inauguradas no reino, convidando-nos a uma vida de humildade, misericórdia e fidelidade, mesmo na adversidade. Reflitamos. Como essas palavras podem transformar o nosso coração hoje? Obrigado por nos assistirem. Que o Espírito Santo nos ajude a viver as bem-aventuranças no nosso dia a dia.
até o paraíso.